Kardec e Napoleão, do livro Cartas e Crônicas, de Irmão X, obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Logo após o 18 Brumário, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcarem a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades de Roma imperial, pontífices e guerreiros das Galhas, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares com os seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas não somente os latinos se faziam representados no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém, deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé ali se mostravam, como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulgeração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à liça carnal, ou que a seguiriam, de perto, para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, como a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa de Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal e Swedenborg, e Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre, e em plano menos brilhante encontravam-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailly, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal, e em breves instantes, do seio da noite que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu, sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas ainda encarnadas, que, constrangidas pela organização celeste, remontavam à vida espiritual para a reafirmação de compromissos. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, com os seus trajes habituais e com o seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras da Roma antiga, que se apressavam a oferecer-lhe apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe fora preparada. Entre aqueles que o seguiam na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, João Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo o louvor de várias legiões,
limitava-se a responder com acenos discretos quando os clarins ressoaram, de modo diverso, como se pusessem a voar para os cimos, no rumo do imenso infinito. Imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Em alcançarem o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra, guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis através dos éferos que passavam apressados, prorromperam em um cântico de hosanas, sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência. Ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vexiliários arriavam silenciosos, em sinal de respeito. Foi então que o grande curso se pôs em lágrimas, e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo diante dele. O celestial emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o por pronto e procurava abraçá-lo quando o céu pareceu abrir-se diante de todos, e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: Irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o Pontífice da Luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanharam nos conflitos de Farsália, de Tapso e de Munda, remanescentes das batalhas de Gergóvia e de Alésia, aqui se surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendias-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Mas agora, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana, e determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhaste e escarneceste, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade, no século que vamos iniciar. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual foste escolhido. Não acredites que as vitórias das quais foste investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a era nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem enlameies os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Lembra-te de que, obedecendo a injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus, que retorna à experiência terrestre, e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor.
Se honrares as tuas promessas, terminarás a missão com reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida. Mas, se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontoarão-se sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em um extenso deserto. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a religião desatará os grilhões do pensamento que até hoje encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos, e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX, e enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias coortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável Assembleia se dissolvia. O apóstolo que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o, bondosamente, até religá-lo ao corpo de carne, no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar de Leão, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mando e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado, por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro.